Bom dia, eu queria trazer aqui a minha percepção sobre como superar o final de um relacionamento, né? Eu quero trazer tanto a minha percepção pessoal em relação a algumas situações que eu vivi e usei essa percepção para que conseguisse superar isso, né? Não de uma maneira fácil, porque não é fácil, mas me ajudava a acreditar que aquilo ia passar e perder mais aquela sensação de fim, de não ter mais o que fazer, acabou o propósito, aquela angústia que vem no final dos relacionamentos. Então, eu vou trazer tanto essa percepção que eu uso em relação à minha mente, que é mais voltada a questões psicológicas, como também essa percepção espiritual, né, de como Jesus Cristo pode me ajudar no final de relacionamentos. Fiz aqui algumas anotações das coisas que realmente me ajudaram no final de alguns relacionamentos. Primeiro, fazer uma reflexão de que eu já existia antes dessa relação, né? Antes dessa pessoa entrar na minha vida, e eu continuarei a existir depois que ela saiu. Parece uma coisa boba, mas é uma coisa que faz muito sentido naquele momento. Porque a sensação que muitas vezes a gente tem é, como é que eu vou ser feliz? Porque se eu era feliz quando fulano estava, tinha vários planos, tinham objetivos em comuns da gente, então como é que eu vou conseguir ser feliz? Aquela angústia, aquela tristeza toma conta da gente e a gente pensa, acabou tudo. E quando a gente usa esse pensamento, que é um argumento mental, eu existia antes deste relacionamento acontecer e eu vou continuar a existir depois que ele acabou. Antes desse relacionamento acontecer, eu sorria, eu tinha planos, eu tinha objetivos e eu era feliz. E eu vou continuar a existir e ser feliz e a sorrir depois do término deste relacionamento. É uma coisa muito importante, porque ele é um argumento mental, é o que você pode usar para você mesmo, sabe? Dizer, olha minha mente, olha meu coração, olha minha sanidade psicológica, olha aí minha psique. A gente existia antes disso tudo, apesar dos planos em comuns, dos objetivos em comuns, a gente existia antes e a gente vai continuar a existir, a gente vai criar novos planos, novos objetivos, e aí você vai trabalhando você mesmo a sua mente, dizendo isso constantemente para você mesmo e colocando como se fosse um livro aberto para você, porque muitas vezes a gente sabe dar esse conselho para os outros, mas na hora de aplicar na nossa vida, a dor e a angústia é tão grande que a gente não consegue aceitar e pensar, não, mas no meu caso é diferente, no meu caso era muito forte, no meu caso era isso e isso, e nem é, né? E nem é. É a mesma sensação que o outro com o qual você estava dando o conselho sentia, né? Então vamos lá, um segundo conselho que sempre dá certo nesses finais de relacionamento. A sua felicidade não depende de algo que é externo a você, pois você é o centro do universo que é a sua vida. Quando eu penso nisso, eu lembro muito do Osho, né? Não que eu tenha conhecimento vasto sobre o Osho, de algumas coisas que eu já li dele relacionado a você ser o centro do seu universo, né? Onde, para que a gente chegue nessa plenitude do que é externo, não fazer uma bagunça no meu interior, porque o meu universo, ele circunda o meu sol, sabe? Onde tudo fica ali ao redor dele, sou eu mesmo. É a minha mente, é o meu coração, meus pensamentos, é o que dirige a minha vida. Então, eu é que tenho que ser o motivo da minha existência, o motivo da minha felicidade, tem que estar em mim, dentro de mim, e não externo a mim, né? Porque, assim, os relacionamentos, eles começam de uma maneira que não é muito relacionada ao que a gente tem nos dias de hoje. Eu acredito que está cada vez mais assim, que é um reflexo do que a gente quer. Alguns pensadores falam muito sobre isso de uma maneira muito ampla, né? Mas trazendo a minha percepção sobre, é como se realmente a gente quisesse um reflexo do que a gente deseja. Se eu gosto de dengo, se eu gosto de carinho constante, se eu gosto daquele licute
sabe, aquela coisa, aquele apego. Aí eu vou lá e lanço isso sobre o outro, e o outro, como está lá naquele momento de conquista, está naquele momento de querer pegar o meu coração, a minha mente, envolver com o coração e a mente dele, tá querendo criar aquele relacionamento, aquele vínculo, o outro termina por se comportar da forma que eu quero que ele se comporte. Então, eu dou ao outro e o outro reflete o que eu dou para ele. E os relacionamentos começam assim. Só que quando chega um ponto onde o outro e nós mesmos já temos aquela sensação de conquista, aquela sensação de que o nosso coração já está envolvido, a nossa mente, a nossa psique já está envolvida. Então, agora eu vou começar a ser eu mesmo, vou começar a ouvir as músicas que eu gosto, vou começar a assistir os filmes e as séries que eu gosto. Nem sempre é o que eu demonstrava gostar, porque eu era reflexo do que o outro queria. Aí eu vou começar a ser eu mesmo. Aí neste começar a ser eu mesmo, onde você volta a ser o centro do seu universo, onde você começa a colocar o seu eu como centro do seu universo, o outro se sente deslocado, porque o outro era o centro do seu universo, ou pelo menos você se comportava como reflexo do centro que ele esperava. Aí é onde os relacionamentos começam a desgastar, a desandar, aí é onde vai passar desta paixão, desta sensação ilusória de comportamento reflexivo do outro em relação a esses relacionamentos sociais, né, e emocionais, e aí você passa a querer não ser mais este reflexo e vai querer ser você mesmo. E então, onde está o erro? Em não ser mais o reflexo do que o outro espera? Ou em ter começado desde o princípio sendo você mesmo? É aí onde tem essa percepção que eu digo que eu me relaciono agora aqui com a questão que o Osho traz, de você ser o centro do seu universo, e também de alguns pensamentos que o Buda tem, que eu já li de algumas coisas que ele coloca, que é justamente a relação do apego, né? Porque se o que é externo é o que me completa, eu não sou um ser completo. Ninguém me completa. Eu sou um ser completo, eu sou um universo próprio, o outro não me completa. Nós temos pensamentos em comuns, nós temos envolvimentos emocionais em comuns, coisas que tocam os nossos sentidos em comuns, e por ter essa harmonia comum com o outro, a gente meio que se mistura em universo. Mas nós não somos o universo do outro e nem somos o sol do outro, né? Nós somos o universo, o outro é o universo e a gente se relaciona, mas a gente não completa um ao outro, a gente não faz com que o outro gire ao nosso redor. A gente circula, a gente gira e o outro circula. Parece conversa de doido, mas tentando colocar da maneira que eu percebo isso, né? É fácil aplicar na nossa vida? Não. O que é fácil é ser reflexo do que o outro espera. É muito fácil, porque você está desejando conquistar alguém. Você viu alguém que te interessou psicologicamente, a mente da pessoa é ótima, meu Deus, eu estava esperando alguém assim na minha vida. Ou, não, a estrutura física, né? Nossa, alguém atraente, realmente despertou todos os meus sentidos, né? E aí você termina por querer se comportar daquela forma. E a pessoa gosta de futebol, a pessoa gosta de jogo, a pessoa gosta de ouvir determinado tipo de música, ver determinado filmes ou séries, você termina se encaixando no outro para o outro dizer, olha, era o que eu estava esperando também. É natural a gente se comportar assim, porque é um comportamento condicionante, né? A pessoa te dá uma tarefa, você cumpre e você recebe. Te dá uma tarefa, você cumpre e você recebe. É uma condição psicológica. Tem muitos psicólogos que trabalham com essa questão aí. A Skinner tem até um experimento lá interessante. Mas assim, se tem esse comportamento viciante e que você recebe por aquilo de volta, você termina por fazer. Mas com o tempo, né, a gente vai tendo essa percepção, vai querendo amadurecer, não dizendo que depois que a gente está lá pelos 30, pelos 40 anos, acontece
aprendi a me comportar, não vou ser reflexo do outro, vou ser o que eu quero, quem quiser que se encaixe. Muitas vezes a gente ainda, apesar de ter o conhecimento mental, psicológico e ter toda essa percepção, muitas vezes a gente ainda cai nessa, porque nós somos orgânicos, nós somos químicos também. E essa parte biológica, muitas vezes, ela nos puxa a fazer isso, porque ela produz hormônios dentro da gente que meio que nos direcionam a ter comportamentos, né? Claro que quanto mais jovem, esse comportamento é mais direcionado, porque tem mais hormônios circulando, tem menos situações que a gente viveu para compreender que esses ciclos se repetem e são viciosos. A gente já erra menos, porque a gente já viveu situações e vê as narrativas se reconstruindo, vê os ciclos viciosos, né? Se repetindo, né? Quem trabalha muito bem também essa questão dos ciclos que acontecem várias e várias vezes nas nossas vidas é o Jung, né? Quando ele traz a percepção psicológica de comportamento. Já tem vídeo sobre o Jung também aqui, que dá para a gente compreender esse pensamento viciante, né? Que depende da nossa formação, depende da nossa personalidade. Então, essas tendências psicológicas de ciclos, né? Terminam por se repetir. Certo, mas assim, então eu compreendo, né? Essa percepção de eu me comportar como reflexo daquilo que me espera. E eu compreendo que eu tenho que ser o centro do meu universo. Vamos dizer que a gente já tem essa percepção na nossa cabeça e que a gente vai fazer de tudo para não cair nesse ciclo vicioso. Aí já vem uma maturidade, uma sabedoria. Aí a gente olha para as questões que o Osho aborda em relação a esse tipo de relacionamento, do não apego, e que o Buda traz de que o outro não pode ser o centro do meu universo, que eu sou o centro do meu universo, que o que é externo não pode me causar danos, né? Aí você, nossa, eu vou então evoluir, então eu vou ser um ser que realmente se iluminou, né? Como eles trazem nas percepções de iluminação. Sim, mas como eu estou trazendo, não é uma coisa fácil, porque eu tenho aqui meus 40 anos e eu ainda caio muitas vezes nessas percepções. Quando eu percebo, eu estou lá sendo o reflexo do que o outro espera, ouvindo música, vendo uma série. E por mais que a minha mente diga, doida, tu tá fazendo a mesma coisa, olha, tu nem gosta disso, diz pra ele que tu não gosta, vai lá, e não curto muito isso, você curte o que você curte, eu curto o que eu curto, a gente se apresenta, um dia a gente vê uma coisa em comum, mas ninguém vai deixar de ser o que é pelo outro, porque aí quando a gente deixar de ser, o negócio acaba. Porque aí, quando os hormônios param de agir, quando essa paixão, que é literalmente química e biológica no nosso organismo, que pode até ser medida, né? Ela para de circular, é onde tem que haver o amor, né? É onde a personalidade do outro, o existir do outro tem que casar com a minha personalidade e com a minha existência. Nós temos que ter coisas em comuns, gostos em comuns, e até eu compreender o gosto e as coisas do outro e tá tudo bem para mim. Isso é algo que me encante, mesmo que não seja reflexo do que eu quero ou reflexo meu de alguma forma. Mas eu me apaixonei pela personalidade do outro, eu me apaixonei, eu amei o comportamento, o jeito do ser do outro. Então, mesmo que esse turbilhão de hormônios não esteja mais acontecendo e a ilusão do meu reflexo não esteja mais nele, mesmo assim eu amo o outro, mesmo assim eu gosto do outro. E aí é onde vai desenvolver o relacionamento em si, né? Mas até que isso aconteça, vai rolar muitas águas e muitas vezes o relacionamento não passa disso aí, não consegue passar disso aí, porque isso aí era só o que era só aquilo. Eu era só o reflexo, ele era o meu reflexo, acabou o reflexo, acabou o amor, acabou a paixão, acabou o desejo, acabou o que quer que seja, acabou o relacionamento, mas eu continuo a existir depois disso e ele também continua a existir. Então, este segundo pensamento aí é para construir mais ou menos isso. Outra coisa que é muito importante em relação a superar este término é ocupar a mente com algo que te dê prazer.
para que os seus pensamentos saiam dessa neurose, pois já vimos que o poder da mente cria doenças no nosso organismo, né? E esses pensamentos recorrentes, eles são alimentados, se você permitir, por essa angústia, por essa dor. E quando você perdoa o que aconteceu, se perdoa e perdoa o outro, você consegue superar. Afinal, né, Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados. Ele perdoou, inclusive, essa sensação de engano que você teve sobre o outro e essa sensação de engano que o outro teve sobre você. Porque quando você libera perdão, você recebe esse perdão em forma de cura de Deus, né? Perdoai uns aos outros. Porque essa construção do perdão é o que torna você livre dessa culpa, porque a culpa é que traz essa sensação de pecado, essa sensação de que aquilo não vai passar nunca, de angústia geral. Porque o pensamento, ele cria realidade nas nossas vidas. Eu já coloquei um vídeo aqui também falando em relação a isso. Tanto nas questões biológicas, né, que a gente falou sobre a medicina germânica, quanto na construção psicológica, porque a tua mente fica viciada nesses pensamentos. O teu organismo fica viciado. Não, amanhã na hora que eu acordar vai ter tudo disso de novo. Vou lembrar da pessoa quando eu ouvir uma música, vou lembrar da pessoa quando eu ver um filme, vou lembrar da pessoa quando eu ver tal parte da casa, vou lembrar da pessoa quando eu ouvir alguém falando isso, isso e isso, quando eu ver um sorriso, eu vou lembrar da pessoa. Aí a pessoa vai criando já um vício orgânico no próprio corpo, e no outro dia vive tudo de novo, aí no outro dia vive tudo de novo, e aí a pessoa vai criando esse vício, porque a mente produz isso e o organismo responde quimicamente, biologicamente o organismo responde, né? Produz dentro da pessoa aquela sensação de tristeza, de impotência, de aquela sensação psicológica de não sentir mais sentido de existir, de que nada vai acontecer de interessante, de que acabou. A gente tem que colocar na mente, né, que o mundo é bem maior do que isso. E quando eu coloco o mundo, eu não quero dizer o que o mundo pode me oferecer, mas assim, as possibilidades de acontecimento em minha vida, não só nas relações emocionais, mas em várias outras coisas, são maiores do que aquela sensação. Aquilo ali é só uma produção orgânica de um pensamento viciante por algo que psicologicamente aconteceu na minha vida e eu acredito que não vai passar. Mas ali é só um pensamento que cria aquela realidade no meu organismo. Para superar isso, você tem que sair dessa sensação de e se, que o e se é a culpa, e a culpa é que traz a sensação do pecado não perdoado. Esse e se eu tivesse dito aquilo, e se eu tivesse dito aquilo, e se eu tivesse feito isso e isso, e se eu tivesse deixado de fazer isso e isso, menino, se eu tiver, aquele e se, te traz uma sensação de culpa, de impotência. E o passado não volta, o passado acabou, o passado passou, a gente vive no presente, o hoje agora é perdão, o hoje agora é libertação da angústia, da sensação de pecado. Mas o meu e se não vale, por quê? Porque Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Se eu provoquei algo de ruim na vida daquela pessoa, eu me perdoo. Se aquela pessoa provocou algo de ruim na minha vida, eu a perdoo. E você vai orar para que Jesus lhe ajude a liberar o perdão, tanto para você quanto para o outro, para que esse si não exista mais. O passado acabou, o passado não vai voltar. Então, se libertar do si é uma cura muito grande, porque a culpa é que traz a sensação de angústia de não passar, do pecado constante, porque ele está no vício do pensamento constante. Outra coisa que eu queria trazer, muito interessante,
Não pense que perdeu tempo, né? Que poderia ter feito outra coisa, poderia ter construído isso e aquilo, né? Que deixou de viver isso ou aquilo, poderia ter vivido muito mais coisas. Como eu já falei antes, o passado está no passado e não vai voltar. Essa questão de compreender que tudo que você viveu não foi perca de tempo. Você aprendeu alguma coisa, você ensinou alguma coisa. Inclusive, você pode ter aprendido a não se comportar mais daquela forma. A, por exemplo, não ser mais um reflexo do que o outro espera. A, desde o começo, se comportar como você é e ser suficiente para você. E se não for suficiente para o outro, que pena que a gente não vai conseguir construir um relacionamento. Porque você não vai mais ter esse comportamento reflexivo para o outro, de reflexo, de ser um espelho para aquela pessoa. E nem querer que aquela pessoa seja um espelho para você. Você não vai completar o mundo dela e ela não vai completar no seu mundo, porque cada um é um universo completo. Você vai lá, admira aquele universo, vê o que tem em comum e vocês podem ou não participarem do universo um do outro, mas não como forma de complemento, mas como forma de admiração, como forma de completude. Eu contemplo aquilo ali, eu realmente olho para aquilo ali e me encanto com o jeito, com os gestos, com a forma de falar, a personalidade daquela pessoa, o universo daquela pessoa é lindo. E eu acho lindo o comportamento e eu gosto, eu quero conviver com aquilo. Assim como a pessoa também vai olhar para você como um ser completo, como um universo, e vai se contentar em contemplar você como um universo. E não para dizer, não, bota este planeta para cá, este para cá, este para cá, e vai mexer no teu universo e querer transformar. Não, aí onde acaba essa sensação de verdade no relacionamento, porque você deixa de ser você e passa a ser o que o outro espera. Então, você não perdeu tempo em viver um relacionamento, você não gastou tempo da sua vida vivendo coisas que não tinham fundamento, você viveu o que você acreditava, você foi fiel ao que você acreditava, você investiu tempo naquilo que você acreditava. Se não deu certo, tudo bem, que pena, ótimo, vou superar, vou buscar a superação. E eu aprendi muitas coisas com isso, aprendi coisas que eu quero repetir, porque teve muita coisa boa que eu vivi, que eu gostei, e aprendi coisas que eu não vou mais repetir. Por quê? Porque eu fui sábio agora eu percebi coisas que eu fiz que eu não faria mais, e que não construíram coisas boas para mim. Então, não foi tempo perdido, né? Não foi tempo perdido, porque nós somos jovens eternamente diante de um universo de bilhões de anos, né? Nós estamos ali vivendo um comportamento social, aprendendo como é. Então você aprendeu, a pessoa aprendeu. Compreender que não foi perca de tempo também ajuda muito a superar isso, porque a gente tem essa sensação de perca de tempo, acabou, como é que vai ser agora? Vai ser outro, vai aparecer outro, você já vai estar maduro em algumas coisas e às vezes imaturo em outras, porque você vai aprender outras coisas. Certo, vamos ver aqui uma outra coisa que em relação a receitas que possam indicar orações sinceras pronto, porque às vezes a gente precisa assim, mas me dá uma receita de alguma coisa, assim, algo que eu possa fazer, que possa me ajudar a superar essa angústia diária, que quando eu abro o olho de manhã, lá vem a dor. Quando eu olho para uma coisa que me lembra fulano, lá vem a angústia. Tem algum tipo de receita, de remédio que não seja remédio químico? Eu particularmente, eu uso alguns remédios que são espirituais, que é o que eu quero passar aqui diretamente, né? Que são orações sinceras, e eu também uso o jejum como forma de remédio espiritual. Porque quando você coloca uma oração sincera diante de Deus, ajuda muito. E quando eu digo oração sincera, é pensando naquela percepção que Jesus disse, olha, não useis de vãs repetições quando forem orar. Vão para o quarto com a luz apagada,
sem ninguém ver, ouvir, e soltem o coração. Não como uma forma de barganha, nem o jejum e nem a oração. Como uma forma de barganhar. Deus, eu vou orar aqui para que o Senhor me dê uma cura. Deus, eu vou orar aqui, vou orar tantas vezes por dia, vou jejuar tantas vezes por semana. Aí o Senhor me dá isso, tá? Vamos fazer aqui uma troca. Não. Para mim, né, na minha percepção, não é assim. Não é o que me ajuda, tá? Não é o que me ajuda. O que ajuda é uma oração sincera, dizer assim, Deus, eu tô na angústia, eu acordo pensando, eu passo o dia pensando, eu ouço uma música, eu lembro, eu vejo uma coisa, eu penso e eu digo e se aquilo, e se aquilo, e se isso, me livra do e se, me livra da angústia, eu não tô conseguindo sozinha. E aí você faz uma oração de descarrego, literalmente, pegando toda a carga angustiante da sua alma, da sua psique, da sua mente, do seu pensamento e lançando sobre Jesus, porque Jesus é o fardo leve. Jesus é aquele que traz a libertação dessa angústia, né? Então você vai lá e lança sobre Jesus toda essa carga, porque ele tem a carga leve. E solta tudo para ele ouvir, porque ele sabe do que está passando nos seus pensamentos e no seu coração antes que você coloque para fora. Então não precisa ter uma forma de falar, uma regra de falar, palavras bonitas. Até geme se for preciso ou possível. Se você não estiver nem conseguindo falar, chore. Solte gemidos inexprimíveis e coloque para fora toda a dor e angústia que tiver dentro de você. E espere que Deus vai responder, porque Ele diz que responde. No meu caso Ele responde, então no seu também Ele vai responder. Outra coisa que me ajuda muito é o jejum, e eu já falei também sobre jejum aqui. Jejum não como uma forma de barganha, tipo, Senhor, eu quero que você me cure disso, e aí eu vou lhe dar tanto jejum e o Senhor me dá a cura. Não como uma forma de barganha, mas como uma forma de aproximação de Deus. Uma vez Jesus foi questionado sobre o jejum. Os discípulos de João Batista, eles chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, os teus discípulos, eles não jejuam. Por que eles não jejuam? Já que eu aqui e os discípulos de João Batista jejuamos muito. Aí Jesus diz assim, mas eles não têm por que jejuar, porque o noivo está aqui. O jejum é para que a gente se sinta próximo de Deus. E o Deus estava ali com eles. Então, para que eles iam fazer jejum se Deus estava ali? Se o noivo estava ali? Eles não precisavam fazer nada para se sentirem próximos de Jesus, porque Jesus estava ali. O jejum é uma aproximação de Deus. Agora, o Deus Jesus Cristo, ele está aqui em espírito. Mas assim, a percepção visual, a percepção dos sentidos, o tato, a gente não consegue tocar e não consegue ver. Então, para que a gente consiga atingir essa percepção, a gente parte para o psicológico, para o emocional, para algo que está além do que é físico, do que é extrafísico. Então, o jejum ajuda nisso, né? Eu quero me sentir mais próxima de Deus, para que eu sinta que eu tenha mais força para me libertar de determinadas situações, né? A gente está colocando aqui a situação do relacionamento emocional, afetivo. Aí você vai lá, o jejum é separação, não é só passar fome, né? Não é só, não, vou fazer um jejum de tal hora a tal hora, aí eu vou fazer qualquer coisa. Não é uma separação para Deus. Jejum é uma separação do mundo físico e eu vou partir para o mundo extrafísico. Então, o meu pensamento, as minhas emoções e as minhas percepções e os meus sentidos vão estar voltados para isso. O meu aqui, o meu agora vai estar voltado para Deus. Não é o meu daqui a pouco, o meu um pouco antes vai estar voltado para Deus, não. É o meu aqui, é o meu agora. Eu vou me abster de alimentar a minha carne, o meu corpo físico, mas junto a isso eu vou ler a palavra. E ali eu vou fazer uma ligação com Deus, na minha consciência, na minha psique, na minha mente, no meu coração, eu vou estar ligado a Deus, lendo aquela palavra. Ou ouvindo, eu vou ter que fazer comida, porque eu tenho que
fazer comida, mas eu vou estar ouvindo um louvor que me liga diretamente a Deus, e eu vou estar aqui, ó, pensando literalmente em Deus, ouvindo aquele jejum, e o meu agora, o meu presente vai estar voltado para Deus, não para qualquer outra coisa, porque senão não é jejum, senão não é separação, né? Aí é onde eu tenho que fazer essa diferença. Tudo que eu for fazer, a minha concepção do aqui e de agora, os meus pensamentos, os meus sentidos, tem que estar voltado a Deus. Seja ouvindo a palavra, lendo a palavra, ou ouvindo um louvor, ou até escrevendo alguma coisa, sabe? Deus, isso, eu tenho sentido isso, e agora eu quero te adorar diante disso, eu quero me sentir mais próxima de ti nesse instante, então você tem que estar literalmente fazendo algo que a tua mente, a tua percepção, os teus sentidos estejam voltados para Deus, para que aquele aqui e agora seja literalmente um apartamento, uma separação do que é físico e indo para essa dimensão espiritual. E o que é maravilhoso, quando você começar a fazer jejum, que você aprender que jejum é uma aproximação de Deus e não uma troca ou uma barganha, e nem qualquer coisa fazendo de conta que está fazendo, quando você faz um jejum de verdade, você vai sentir que Deus se aproxima de você, não porque literalmente ele se aproxime, mas porque você está mais aberto a perceber isso, porque é uma coisa racional até, porque se você está no aqui e agora, ligado a essa dimensão espiritual, você vai perceber isso nas coisas. Às vezes no louvor, às vezes em algo que alguém falou, às vezes em algo que você viu na TV, você diz, olha, justamente o que eu tinha pensado, isso é Deus falando comigo, olha que maravilhoso. Aí às vezes vem alguém e te fala alguma coisa que era justamente o que você tinha falado com Deus anteriormente, no momento onde você estava em jejum. Aí os teus sentidos ficam mais apurados espiritualmente, porque todos esses insights que acontecem e aconteciam antes e você não fazia associação e você não percebia, agora você passa a associar e a perceber, porque os teus sentidos, os teus pensamentos, a tua mente, a tua psique está voltada a isso, porque você alimentou o que é espiritual em você. Então o espiritual se mostra mais a você porque você está mais aberto a ver o espiritual, né? O que não pode acontecer é você ficar viciado nisso, porque quando você faz esse tipo de jejum e você aprende, às vezes pode até criar um vício de você, nossa, esse mundo é muito maravilhoso, então eu vou ficar fazendo isso direto porque eu quero estar nisso direto, vendo Deus em tudo, né? E tem gente que se separa e passa a fazer e viver disso, né? Muitas pessoas, algumas. Mas aí você deixa de viver também o que é a tua expansão, da tua experienciação de vida. Que você veio aqui, você é o fulano, filho de fulano, é mãe de fulano, irmão de fulano, você trabalha nisso, você trabalha aquilo, você tem toda a sua vida trabalhada nesse sistema que lhe foi oferecido, lhe foi ofertado neste planeta, nessa terceira dimensão, e que você vai atuar também. Então você tem que ter um controle dessa espiritualidade. Quando você faz esse jejum verdadeiro, né, onde você se aproxima de Deus porque você começa a perceber Deus nas coisas, e aí você tem que ter cuidado para não ficar viciado, porque muitas vezes você vai, como eu disse, as tuas percepções espirituais vão ser aumentadas, os teus sentidos, a tua mente vai estar mais ligada ao que é espiritual. E aí muitas vezes você começa a perceber coisas, erros, você começa a ver e enxergar pecados das pessoas. Aí não é para que você se sinta superior à pessoa e diga, ah, fulano, você tá pecando, olha fulano pecando, meu Deus, antes eu não via isso e agora eu estou vendo, será que eu sou um ser santo e superior? Não, meu amor, você não é um ser santo e superior, você só está observando o que Deus permite você observar, porque agora você enxerga melhor essa percepção espiritual. Mas assim, a intenção de Deus em te mostrar isso, não é para que você se julgue superior a Ele, é para que você ore, para que Ele se enxergue, para que Ele perceba as fraquezas e os erros dele, que um dia foram tuas fraquezas e teus erros, né? E aí, graças a Deus, hoje não é.
E quando você chegar ao ponto de chegar para essa pessoa e fazer uma repreensão, essa repreensão tem que fluir de rios de água viva de você, com a intenção verdadeira de que aquela pessoa mude, se transforme na melhor pessoa possível, na melhor versão dela mesma. E não porque você se julga superior e a pessoa tem que se enxergar, né? Porque você só está ouvindo aquilo, você só está vendo aquilo, você só está entendendo aquilo porque Deus permitiu você ver, ouvir e entender. Então, é pela misericórdia, é pela graça que você vê, entende, enxerga. Então, faça isso. Mas com mansidão, sabe? É como Jesus Cristo deixou bem claro nos mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando a tua percepção espiritual está mais apurada, porque você está alimentando a tua percepção espiritual, você consegue perceber Deus nas coisas, é onde você vê Deus em todas as coisas e você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E você vai ter que olhar para o próximo e não enxergar apenas o que é físico do próximo, porque ele é teu amigo, teu parente, teu ex, tua ex. Você vai ter que enxergar o que é espiritual, é compreender o que está além disso, né? É onde você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Quanto mais você se aproxima dessa percepção espiritual de enxergar, de ver, mais você compreende os mandamentos de Jesus, né? Então, quando você enxergar realmente essas coisas, essas percepções espirituais, é para que você repreenda com amor, com mansidão de espírito, né? Procurando palavras, procurando o tom da palavra, a forma de falar, e até se a tua ausência for melhor, a tua ausência também naquela vida, para que você compreenda de uma maneira mais psicológica aquela pessoa e mais espiritual aquela pessoa ou aquela situação. Eu quero deixar bem claro que dói sim, final de relacionamento, não é possível, não tem uma mágica para acabar com essa dor assim do nada, porque isso mostra que você é uma pessoa normal, né? Que os teus sentidos, as tuas emoções, toda a tua construção psicológica verdadeiramente era real naquela situação, que você se entregava de verdade, que a pessoa se entregava de verdade na situação. Então, esse rompimento é doloroso, não tem uma mágica para acabar com isso, né? É uma construção dia a dia, e a associação espiritual a isso é bom porque ajuda a tua mente, porque você faz planos, vocês têm objetivos em comuns, vocês convivem no dia a dia, tem uma relação diária, e quando você rompe isso, há um desequilíbrio psicológico, e esse desequilíbrio tem que ser novamente equilibrado. Um equilíbrio onde a pessoa vai existir fora você e você vai existir fora a pessoa. Então, trabalhar isso de uma maneira psicológica e espiritual é essencial, porque você vai trazer um equilíbrio onde existia um equilíbrio anterior e foi rompido. E compreender isso é uma maneira sábia de formar isso, para não viver com aquela ferida aberta o resto da vida e adoecido o resto da vida, porque aí você não aceita o fim, a pessoa não aceita o fim, ou ambas não aceitam o fim e vivem vidas adoecidas, entram em relacionamentos que não vão dar certo, que já entram com feridas e não conseguem construir algo bom em suas vidas. Então, a cura é dolorosa, né? Porque se livrar de algo que antes já existia é algo maravilhoso, desde que você compreenda que é necessário, mas doer vai doer, porque você convivia com aquela situação direto, os teus sentidos, as tuas emoções, as tuas percepções psicológicas estavam voltadas àquela pessoa e àquele cenário direto todo dia. Então, acabar com isso não é de uma vez, né? Mas é uma construção, e a dor faz parte desse processo, mas a dor pode ser amenizada por aceitação, por perdão e por uma busca psicológica de comportamento, de fazer uma relação, de uma associação psicológica, de compreender que é natural aquela dor, e o espiritual entra como uma arma
uma força para que você compreenda a si e ao outro como seres individuais, como seres que são passíveis de erros, mas que são também passíveis de aprendizado, e conseguir se perdoar e perdoar o outro, se livrar da culpa, do ódio, da amargura e, enfim, conseguir se curar para construir novos relacionamentos, inclusive ter um relacionamento saudável com esse ex, que muitas vezes é complicado, né? Mas tudo é possível. E eu trago aqui essa percepção espiritual como uma forma, uma arma, mais uma forma de trabalhar isso de uma maneira construtiva nos finais de um relacionamento. Então, eu acredito sim que pode ser superado de uma maneira psicológica e espiritual.